Fala rapaziada, saudações vascaínas, e hoje, na parte da tarde, rolou uma entrevista coletiva em São Januário em que o Morato foi anunciado como novo reforço do clube e também o Alexandre Pássaro trouxe muitas novidades, falou sobre novos reforços, falou também até mesmo sobre Bernardo como um possível novo jogador do Vasco e tudo sobre salários atrasados e diversas novidades muito importantes aí para o futuro do clube. E é claro, a gente vai trazer tudo que rolou aí para você e também falar sobre novos nomes que chegam aí no nosso Gigante da Colina. Tivemos novidades aí com relação a Jean-Pierre e Léo Natel como possíveis novos reforços do clube e outros nomes que ganham cada vez mais força dentro do Vasco. E é claro, torcedor, temos muitas outras novidades que você não pode perder. E se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje, fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo, ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e também deixar o seu comentário de tudo que você acha que está rolando dentro do nosso clube com essa gestão atual, essa bagunça de certa forma política que ainda está instaurada dentro do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião com relação ao elenco, o que você acha desse momento do nosso Gigante da Colina. Mas vamos seguir. Antes eu só quero agradecer a todos vocês, eu consegui bater os 26 mil inscritos, como eu sempre falo, se não fosse por Papai do Céu, por Deus, eu não teria chegado até aqui, mas também a ajuda de vocês é fundamental, então muito obrigado a todos que me assistem. Mas vamos lá, né, seguir, trazer notícias, trazer novidade e começar falando sobre esse trabalho feito por essa atual gestão. De certa forma, a crítica ainda é muito grande, eu volto a repetir, na minha opinião esses 3 meses são os piores 3 meses da história do Vasco da Gama, são 4 meses de salários atrasados, é um Vasco que não consegue ganhar do Madureira, do Nova Iguaçu, que passa pressão no Campeonato Carioca e coloca, de certa forma, em dúvida o que esperar da Série B do Campeonato Brasileiro, o que esperar de uma classificação na próxima semana contra a Tombense, são dúvidas que, de certa forma, começam a chegar na cabeça do torcedor vascaíno por conta de um trabalho não tão bem feito da atual gestão de Jorge Salgado. Mas independente se essa gestão está indo bem ou não, a gente tem a certeza que a gestão do Alexandre Campelo foi a pior gestão da história do clube, por conta até mesmo da diferença da folha salarial. Tivemos notícias aí do próprio Alexandre Pássaro, que a folha salarial do Alexandre Campelo, né, a folha salarial do ano de 2020, ano que o Vasco aí foi rebaixado para atual, diminuiu aí 30%, ou seja, de fato, o elenco do Vasco não é o melhor do mundo, mas olhando para o elenco do ano passado, melhorou muito e diminuiu 30% da folha salarial. Ou seja, era um roubo, era uma bagunça que estava acontecendo dentro do clube na era Alexandre Campelo. A gente não pode, até de certa forma, afirmar que o Vasco estava sendo roubado, mas de certa forma mal administrado estava sendo, sem dúvidas nenhuma. É inadmissível o Wehrle receber 300 mil reais, é inadmissível o Iago Pikachu, Fernando Miguel, jogadores desse nível técnico receberem um salário alto dessa maneira. E pelo menos se tem uma coisa positiva, que eu não falo nem dessa gestão, mas falo mais do Alexandre Pássaro, foi tirar esses jogadores fracos que recebiam muito e fazer com que a folha diminuísse 30% e até mesmo melhorasse o seu elenco. Então é claro, como eu sempre falo, quando tiver que apontar erro eu vou apontar, mas quando tiver que dar parabéns a um bom trabalho eu vou parabenizar. Então eu quero parabenizar de certa forma o Alexandre Pássaro por fazer com que o elenco melhorasse um pouquinho ou até mesmo ficasse menos pior, porque o elenco do ano passado estava horroroso e diminuísse 30% da folha salarial do clube. Mas vamos seguir, vamos falar agora com relação ao que rolou na entrevista exclusiva, coletiva aliás, de hoje à tarde de São Januário. Morato foi anunciado como novo reforço do clube oficialmente. A gente vê através das palavras do jogador que ele está muito ansioso para vestir as camisas do Vasco, encontrar de certa forma depois desse período de pandemia o caldeirão lotado, vestir a camisa do clube, ter um encontro com o torcedor vascaíno, mas está muito ansioso para entrar em campo. Ele está bem fisicamente, a lesão que ele tinha no pubis já foi curada, ele passou esse tempo todo treinando lá no CT do Bragantino em Bragança Paulista para de certa forma se recuperar, chegar no Vasco 100% e já estar à disposição do Marcelo Cabo. Ainda não temos certeza se ele vai poder jogar amanhã contra a equipe do Fluminense, por ter chegado há pouco tempo, Marcelo Cabo não ter conhecido a fundo as características do atleta, mas ele é um bom jogador, um ponta rápido, habilidoso, como o próprio falou aí em entrevista coletiva, e de
certa forma eu tenho certeza que vai ajudar muito, é um bom reforço. Ele aí disse que negou proposta de 12 clubes, né, clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro para vir jogar no Vasco. Acredita que vai ser um recomeço da sua carreira, poder brilhar, jogar e ser o atual 10 do nosso gigante da colina. E, inclusive, foi ao seu Instagram e publicou a seguinte frase: "E os detalhes me fizeram Vasco da Gama", ou seja, demonstra muita ansiedade e muita felicidade por estar vestindo as camisas do nosso gigante da colina. E como eu sempre falo, tentam acabar, tentam destruir, tentam de todas as formas possíveis tirar e diminuir a imagem do nosso clube, mas não conseguem. Os jogadores ainda veem o Vasco como um gigante e mais aí uma demonstração de amor e carinho de jogador que vem, acaba de chegar no clube e já se apaixona por esse gigante que é o Vasco da Gama. E ao longo da entrevista coletiva, Alexandre Pássaro também falou sobre diversos assuntos. Ele disse aí que recebeu muitas ligações ao longo desse mês, né, aí de mercado para analisar jogadores. Segundo ele, de 250 a 300 nomes chegaram ali ao Vasco da Gama para serem contratados, e desses 300, apenas 5, né, foram de certa forma oficializados como novo reforço do clube. Falou ainda mais que devem chegar ainda nessa semana, ou até mesmo, mas a meta é até o final do Campeonato Carioca, mais um ou dos reforços. Tem algumas posições, como eu já venho falando, que são prioridades, como um goleiro, um meio-campo, um volante, um zagueiro, um lateral esquerdo reserva e até mesmo um 9 reserva. São as posições de prioridade para Alexandre Pássaro, mas muito que provável que até o final do Carioca, de todas essas posições aí que são prioridade, somente 2 posições venham a ser contratadas. Jogadores dessas posições, né, venham chegar para reforçar o elenco cruzmaltino. Esperamos que de certa forma sejam jogadores de qualidade, que da mesma forma que o trabalho vem sendo feito pelo Alexandre Pássaro para trazer jogadores e reforçar de forma correta o elenco, que continue sendo feito esse bom trabalho até o momento. Inclusive, ele falou sobre o Bernardo, um jogador aí que no sábado, né, surgiu como uma proposta aí feita ao Vasco da Gama. O Bernardo, que tem muita vontade de retornar a vestir as camisas do clube, teve uma belíssima passagem no ano de 2011, 2012 com a camisa do Vasco, onde foi vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, é vascaíno assumido. Ele inclusive voltou ao Vasco, se eu não me engano, no ano de 2015. Problemas extracampos acabaram fazendo com que ele não seguisse, com que ele não tivesse continuidade ali dentro de campo, mas o amor que ele tem pelo clube é inevitável, é de certa forma muito aparente. Ele sonha, ele deseja retornar a vestir as camisas do Vasco. E o Alexandre Pássaro, na mesma entrevista, né, coletiva, falou que sim, o Bernardo foi definitivamente oferecido. De 8 a 9 empresários chegaram até o Pássaro oferecendo o jogador com ali aquele famoso contrato de produtividade, iria colocar um salário baseado naquilo que o Bernardo desempenhasse em campo, mas o Pássaro negou que essas negociações estão em andamento. Ele falou que o Bernardo não é prioridade nenhuma para o Vasco até o momento. O Vasco procura outros jogadores, até porque o Bernardo está jogando num clube muito fraco, né? De certa forma, um clube pequeno do Campeonato Brasileiro, e ir ao Vasco é uma responsabilidade absurda, e tem que ter futebol para jogar no Vasco. Não é essa bagunça que todos acham que pensam, que é só oferecer jogador que não precisa ser, né, um nível técnico bom o suficiente para vestir a camisa do Vasco. O Vasco não é essa bagunça que todos acham que é. O Alexandre Pássaro, inclusive, falou que no momento não é prioridade, ele sabe das qualidades do Bernardo, está acompanhando, inclusive falou que o Bernardo no último jogo que jogou, se eu não me engano, no sábado, saiu ali nos 10 minutos do segundo tempo. Está sendo analisado aí por parte da diretoria do Vasco da Gama, vendo ali os seus desempenhos dentro de campo, ou seja, até o momento nenhuma negociação em andamento, mas está sim no radar do nosso gigante da colina. E vamos seguir, porque tem mais novo reforço, né? Isso foi tudo que rolou aí na entrevista coletiva, mas ao longo do dia novos nomes pintaram aí para ser reforços do Vasco da Gama. Primeiro eu gostaria de falar do Matheus Jesus. Matheus Jesus, um nome, jogador do Corinthians, que teve no Bragantino no ano passado, foi oferecido ao Vasco da Gama, confirmado até mesmo pelo seu empresário, que foi oferecido ao Alexandre Pássaro para ser um novo reforço, um jogador novo de apenas 23 anos, que não teve um destaque, jogou 23 jogos no Bragantino na última temporada, e segundo notícias ele foi oferecido. O Corinthians quer que o Vasco pague 100% do salário do Matheus Jesus, mas o Vasco não deseja isso. Caso o Matheus Jesus fosse transferido ao gigante da colina, o Vasco não gostaria de pagar 100% do salário do atleta, então por conta disso as negociações esfriaram. Então, ou seja, Matheus Jesus permanece no Corinthians, não irá reforçar o Vasco. É um jogador muito desconhecido, não sabemos a fundo da qualidade do atleta, mas negociações esfriaram, não virá, pelo menos até o momento, reforçar o nosso gigante da colina. E hoje, como eu falei no início do vídeo, né, o Morato
publicou ali através de suas redes sociais a foto por detalhes, eu me tornei Vasco da Gama, algo do tipo, e tivemos um comentário nessa foto do Tani Anderson, que é um jogador aí do Bragantino. Ele foi pouco utilizado na última temporada pela equipe de Bragança Paulista, porém quando utilizado entrou super bem, é um jogador rápido, ponta, que tem muitas qualidades. Definitivamente ele comentou o seguinte na foto do Morato: Vasco é um amigo pessoal do jogador, é um jogador de qualidade, tem passagens por clubes aí de certa forma até mesmo bons no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro no geral, e pode ser, quem sabe, aí negociado com o clube. Demonstrou interesse através desse simples comentário, mas a gente vê que realmente o jogador quer vestir as camisas do clube, ou seja, até o momento nenhuma negociação, mas o interesse da parte do atleta foi demonstrado. Quem sabe a gente pode ver até mesmo Tani Anderson vestindo as camisas do nosso gigante da colina. Então deixa aí nos comentários o que você acha do atleta, se você acha que é um bom jogador e pode, de certa forma, ser um bom reforço aí pro Vasco nessa próxima temporada. E para finalizar o vídeo, tem mais dois nomes que pintaram no dia de hoje, antes de Jean-Pierre e Léo Natel, né? Antes de falar do Jean-Pierre, eu quero falar do Léo Natel, aliás, um jogador aí que estava no Corinthians na última temporada, foi revelado pelo São Paulo, de apenas 24 anos, um jogador de muita qualidade, foi destaque em alguns jogos pela equipe do Corinthians. O Corinthians não quer mais contar com o atleta para essa próxima temporada, porque a gente tem visto o Corinthians está com uma dívida de R$1 bilhão, ou seja, está fazendo essa limpa no elenco, né? Quer liberar jogadores. O Léo Natel é um jogador que não está mais nos planos da diretoria alvinegra para essa próxima temporada. Segundo notícias, o Vasco esteve interessado no jogador, começou aí uma negociação, ele que fez 4 gols em 34 partidas pela equipe do Corinthians na última temporada, atua pelas beiradas de campo. Inclusive o Alexandre Pássaro já trabalhou com o atleta na equipe do São Paulo, igualmente o Morato, né, que também trabalhou com o Alexandre Pássaro quando o Alexandre Pássaro era o diretor executivo do clube paulista. E a informação que o Léo Natel estava em negociações com o Vasco foi passada aí pelo jornalista Carlos Cereto do Sport TV, uma fonte até mesmo bem confiável. Porém, segundo notícias, o empresário do jogador negou aí que o Léo Natel estaria negociando com o Vasco da Gama, negociando a sua saída do Corinthians para ser transferido ao Vasco, e até mesmo a diretoria do Corinthians se pronunciou falando que desconhece o caso. A gente sabe muito bem que o Vasco vem trabalhando no sigilo total com as suas negociações. O Morato, acredito que foi a única negociação que realmente foi revelada. A gente viu que o Léo Jabá, somente descobrimos que ele iria ser jogador do Vasco quando ele já estava aqui no Rio de Janeiro. O Marquinhos Gabriel, o Hernando, o Zeca, todos foram, né, trabalhados aí da mesma forma, ou seja, a gente não sabe a fundo se tem uma negociação. O Léo Natel não é mais parte do Corinthians para essa próxima temporada, a diretoria não quer contar com o atleta. Pode sim acontecer algo, um jogador novo de apenas 24 anos que tem suas qualidades, o Vasco pode sim contar com o atleta para a próxima temporada, porém até o momento nada certo. Se tiver negociações, sigilo total pela diretoria Cruz Maltina, e a gente só vai saber definitivamente quando ele já estiver aqui no Rio de Janeiro, como tem acontecido nas últimas negociações. E para encerrar o vídeo, vamos falar de Jean-Pierre, um grande jogador de apenas 22 anos que joga no Grêmio, um volante de muita qualidade. Renato Gaúcho gostava muito do futebol do atleta, porém nessa última temporada ele veio se desgastando, veio diminuindo ali a sua qualidade, o seu futebol. Renato Gaúcho de certa forma cansou e quer emprestar o jogador para outro clube. O Grêmio, a diretoria no geral, acredita que o empréstimo do jogador vai ser muito bom para a carreira do atleta, então não quer mais contar com o Jean-Pierre pelo menos para essa temporada. Acredita que um empréstimo de 1 ano até o final desse ano e depois ele retornando seria muito bom tanto para o atleta quanto para o Grêmio, que ele iria retornar para a equipe lá do Sul, já com mais bagagem, já com um futebol melhor e pegando confiança de certa forma, respirando novos ares, como é falado aí no dialeto do futebol. Jean-Pierre é um bom jogador, volto a repetir, volante, e o Grêmio tem o desejo de emprestar. À tarde, né, surgiu aí boatos que o Bragantino teria confirmado o empréstimo do atleta, porém o próprio Bragantino veio à mídia e desconfirmou aí essa notícia, né, falou que não tem interesse pelo Jean-Pierre, não tem nenhuma negociação feita ainda com o jogador, ou seja, Jean-Pierre está no mercado, o Grêmio quer emprestar o atleta. Segundo notícias, o Grêmio quer que o clube que for emprestar o Jean-Pierre pague 100% do salário do jogador, que atualmente está na casa dos R$350 mil. E é claro, o torcedor vascaíno já começou a se mexer nas redes sociais, foi no Instagram do Jean-Pierre, comentou Vasco, quer que o atleta venha vestir, o Vasco está à procura de um volante, e quem sabe, Jean-Pierre vestindo as camisas do Vasco não seria uma excelente contratação.
É claro, acredito que não seja um dos maiores desejos do jogador sair de uma Libertadores e vir disputar uma Série B, mas sem dúvida nenhuma, já que o Jean-Pierre procura uma renovação na carreira, uma reconstrução, o Vasco seria a casa ideal para o atleta. Então, se você acha também que o Jean-Pierre seria uma ótima contratação, vá aqui nos comentários, deixa a sua opinião e já vá lá no Instagram do atleta também, empurrar e colocar, encher os comentários do jogador, falando para ele vir jogar no nosso Gigante da Colina. Mas é claro, eu volto a repetir, deixa aqui nos comentários o que você achou de todos esses nomes aí, de todos esses nomes que pintaram no Vasco no dia de hoje e podem ser aí novos reforços do Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, trazendo tudo que rolou no dia do nosso Gigante da Colina, no dia do nosso Vasco da Gama. Tivemos muitas novidades. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os amigos possam ter acesso a esse conteúdo, que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até o final e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!